aqui, vamos voltar então. Hein? Vamos aqui voltar às questões. Nós fizemos a questão número 8, a questão número 9, nós vimos aí a diferença dessa regência, transitividade, objeto direto, objeto indireto. Agora aqui, ó. Outro trecho de texto. Na música, em minha adolescência, me comovia com a voz de Dalva de Oliveira cantando "Quando o carteiro chegou e meu nome gritou, com uma carta na mão, ante surpresa tão rude, não sei como pude chegar ao portão." Esse é o trechinho de texto. Agora vem a proposta. Quando o carteiro chegou e meu nome gritou, os sujeitos, temos de encontrar os dois, pelo menos, né, que está no plural, os sujeitos gramaticais, o carteiro e meu nome, estão antepostos, aparecem antes, antepostos aos seus respectivos predicados verbais. Ou seja, eles estão antepostos aos verbos. Eles estão antepostos, aparecem antes do verbo. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. O que você acha da questão? Simples demais a questão. Só que realmente confundiu muita gente. Qual é o trecho? Aqui, ó. Quando o carteiro chegou e meu nome gritou. Vamos identificar os verbos? Verbo chegar, verbo gritar. Tenho dois verbos, duas orações, dois sujeitos, se os verbos não forem impessoais. Mas eles não são impessoais, então vamos tentar encontrar o sujeito? Rose, quando o carteiro chegou, bom, então vai lá. Quem é que chega aqui, gente? Quem é que chega aqui? O carteiro. O carteiro é sujeito. O carteiro é sujeito do verbo chegar. O seu verbo está aqui, ó, depois do seu sujeito. O seu sujeito está anteposto ao verbo, sim, de fato. Tá vendo? Ó? Quando o carteiro chegou. Agora continue. E meu nome gritou. Gente, por favor, por favor. Quem é que grita meu nome? Quem é que grita meu nome? Também o carteiro. Quem é que grita meu nome, Rose? O carteiro. É sujeito? É, sujeito. Só que agora ele está oculto também, é simples. Só que agora para o verbo gritar, ele está o quê? Oculto. Você notou a proposta da questão? Você viu que a questão destacou o carteiro e meu nome como o quê? Sujeitos. Sujeito do verbo chegar, carteiro. Sujeito do verbo gritar, carteiro. Meu nome não é sujeito. Já percebeu o que é meu nome? E meu nome gritou. O carteiro gritou meu nome. Quem grita, grita algo. Quem grita, grita algo. Quem grita... Grita o quê, Rose? Meu nome. Meu nome. Ou seja, meu nome é apenas o quê? Objeto direto do verbo gritar. E aqui a questão destacou, tá vendo? Só de forma bem sutil. Aí você já vai, eita, realmente, olha, o verbo está antes, o verbo também ali está antes, aí eles estão antepostos. Mas você precisa confirmar se são sujeitos. Porque a questão disse assim, ó, os sujeitos. O carteiro e meu nome. Meu nome não é sujeito, meu nome é objeto direto. Seu item já está errado. Percebeu? De forma sutil, a sua prova vai tentar pegar você assim. Vai pensar que, numa leitura muito rápida, a sua prova pensa que pega você. Então, faça uma leitura atenta, uma leitura muito mais minuciosa, mais detalhada, interprete direitinho, pense no que seja o sujeito, o verbo, o complemento, não se precipite. Senão, numa questão muito simples como essa aí, ó, você acaba dançando, tá? E não pode. O seu item está o quê? Errado. Ó, o seu item está errado. Legal, não é, gente? Muito legal, muito legal. Vamos a outra questão? Vamos lá, vamos analisar. Aqui, ó, vamos passar, vamos gabaritar essas provas. Vamos acertar tudo isso. Vamos lá. Essa aqui também é bastante simples, mas também confundiu muito a sua concorrência. Quer ver só?
Parte desse contingente estuda com atraso no ensino fundamental. Trecho de texto. Outra parte, a face mais preocupante dessa estatística, deixou para trás os bancos escolares. O termo os bancos escolares exerce a função de adjunto adverbial de lugar. Outra parte, eu vou pegar só aquilo que interessa, ó. Outra parte, deixou os bancos escolares. Eu estou pegando só o que interessa. Outra parte deixou os bancos escolares. O que foi sua concorrência pensou? Deixou os bancos escolares, deixou um lugar. Deixou o lugar, os bancos escolares é o lugar onde eles estavam. Tudo pela regência. E lógico, já estou sempre falando isso a você. Tudo associado à regência, mas eu não posso me esquecer de, em princípio, interpretar o que eu estou lendo. Eu preciso interpretar. Outra parte deixou os bancos escolares, outra parte deixou algo para trás. Outra parte deixou algo para trás. Quem é que deixa, Rose, a outra parte? Quem é que deixa, Rose, a outra parte? Sujeito. Agora eu preciso perceber pela regência que quem deixa, deixa algo. Vá à regência do verbo deixar para você ver. Você vai perceber isso. Quem deixa está deixando algo. Este verbo, querido, está requerendo de você um complemento verbal. Este verbo está requerendo de você um complemento verbal. Bancos escolares não é uma circunstância de lugar, é um complemento de um verbo transitivo, é só um complemento verbal. Quem deixa algo, o seu verbo aqui, ó, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, os bancos escolares só pode ser o quê, gente? Objeto direto. E a questão estava dizendo que era adjunto o adverbial de lugar. A galerinha precipitada que acha que tudo que indica um lugar representa uma circunstância, tascou o item aí como correto. E o item de fato é o quê? Errado. Porque há uma galera que se esquece de analisar a regência dos verbos. Eu preciso conhecer a regência, eu tenho falado direto isso para você. Tudo bem, gente? Mas não é uma circunstância de lugar, Rose, não é não. Circunstância de lugar, o lugar onde as coisas acontecem. Tudo bem? Gente, é bom demais. Vamos ver a outra questão, então? Você marcou aí, item errado, entendeu o porquê. Você agora se preocupa muito mais com a interpretação, muito mais com a regência. Você vai parar mais um pouquinho para estudar essa parte regencial. Você já percebeu a relevância dessa parte. Olha a questão número 12, então. Esta aqui também é legal. Olha aqui, ó. O episódio transformou, no período de 10 a 16 de novembro de 1904, a recém-reconstruída cidade do Rio de Janeiro em uma praça de guerra, onde foram erguidas barricadas e ocorreram confrontos generalizados. Proposta. A expressão confrontos generalizados desempenha a função sintática de complemento de ocorreram. Vou só destacar o que nos interessa. Ó. E ocorreram, a última oração. E ocorreram confrontos generalizados. Só a última oração. Agora preste atenção na proposta da prova. A expressão confrontos generalizados desempenha, só para você perceber o que eu havia dito a você anteriormente, desempenha a função sintática de que mesmo, gente? Complemento. Complemento do verbo ocorrer. Deixe-me só fazer uma pergunta por curiosidade a você. Você vai me responder daí, ó. Se em vez de confrontos generalizados, nós tivéssemos assim, ó, confronto generalizado. Se fosse só isso, confronto generalizado, nós deveríamos fazer alguma alteração no nosso período, sim ou não? Sim, você percebe que sim,
Que alteração nós deveríamos fazer? Veja, você não continuaria dizendo ocorreram confronto generalizado. Você simplesmente diria o quê? Confronto generalizado, o quê? Ocorreu. Você diria isso. Só para você entender, ó. Confronto generalizado, o quê? Ocorreu. Por que que, quando você modificou isso daqui para o singular, você teve de flexionar também o seu verbo no singular. Por quê? Porque você sabe que verbo precisa sempre concordar com o sujeito. E com o sujeito concorda em número e pessoa. Porque você sabe que quando o núcleo do seu sujeito, confronto, tá, gente? Quando o núcleo do seu sujeito está no singular, seu verbo fica no singular. Quando o núcleo do seu sujeito está no plural, o seu verbo também vai para o plural. Então, à medida que você modifica o seu sujeito, você também vai modificando o seu verbo, porque o verbo precisa trabalhar em função do sujeito. Você entendeu? Você entendeu? Então, aqui, ó, confrontos generalizados é apenas o sujeito da oração. E o que foi que eu disse a você anteriormente? O que foi que eu disse a você anteriormente? Sujeito não pode ser visto como o quê? Complemento. Gente, sujeito não complementa nada. Sujeito não está aí para complementar. Sujeito é um dos termos essenciais da oração. Tem nada a ver com complemento de verbo. Entendi isso que eu estou falando? Portanto, o seu item está o quê? Errado. E eu vou dizer para você, a sua prova colocará isso para você. Ela faz isso direto, ela destaca um sujeito e acaba afirmando que este sujeito complementa o sentido de um verbo. Não complementa. Não complementa. É só um dos termos essenciais da oração. Não está aí para complementar nada. E o seu item está errado. Tudo bem? Rose, olha só. Confrontos generalizados, agora eu voltarei ao original, tudo bem? Olha aqui, ó. Voltarei ao original. Isso aqui era só para mostrar a você que confrontos generalizados tem de ser sujeito, porque seu verbo está também trabalhando em função disso, o seu verbo se modifica à medida que confrontos generalizados também vai se modificando. Ah, você já viu isso? Vou voltar à parte original. Pronto, olha só. Confrontos generalizados ocorreram. Note que a sua última oração, ela só é constituída por sujeito e verbo. Ou seja, o complemento foi dispensado. Só que o período mantém aí um enunciado, aqui ó, se você parar, confrontos generalizados ocorreram, Rose. Só que a oração traz aí, apresenta um enunciado de sentido completo. Você não teve dificuldade em entender isso aqui. Eu tenho uma última oração constituída apenas por sujeito e verbo, e o verbo dispensou o complemento. De que tipo de verbo eu estou falando, gente? Verbo o quê? Intransitivo. Esse verbo só pode ser intransitivo aqui neste período. Tudo bem? Agora só uma pergunta curiosa para ver se você pegou tudo aquilo que explicamos anteriormente. Vou destacar de novo. Você tem aqui, ó, confrontos generalizados. Você acaba de chamar isso daqui ou classificar isso daqui como o quê? Sujeito. Confrontos generalizados é um sujeito constituído por dois termos. Qual dos dois termos é o núcleo desse sujeito? Eu havia destacado, ok? Confrontos. Tranquilo? Olha só. Confrontos. Substantivo. Substantivo. Que análise é esta que você está fazendo? Isso, morfológica. Tá? Morfológica porque substantivo pertence às 10 classes gramaticais. Você disse confrontos é núcleo do sujeito, confrontos generalizados. Isso tudo é sujeito. Que análise agora você está fazendo? Sujeito pertence às 10 classes gramaticais? Não. Então, que análise você está fazendo aqui? Análise sintática. Agora, a pergunta curiosa, por que você jamais marcaria generalizados como núcleo de sujeito? Por que você não marcaria? Hã? Pensou? Vai lá. Qual é a regra? Que o núcleo do seu sujeito seja constituído por um substantivo. Quando essa regra for quebrada, o que você terá? Pronome substantivo, numeral substantivo ou ainda o quê?
verbo, que em vez de você chamar verbo substantivo, você chama oração substantiva. Daí você já sabe. Então, vai lá. Quando você tem aqui generalizados, você está percebendo que generalizados é apenas a característica desses confrontos. Eu não falo de quaisquer confrontos, eu falo de confrontos generalizados. É só a característica. Quando você fala em característica, você pensa logo em quê? Adjetivo. Olha aí, ó. Adjetivo. Pronto. Aí eu pergunto, quando é que adjetivo será núcleo do seu sujeito? Nunca. Adjetivo não é núcleo do sujeito. Adjetivo não é núcleo do sujeito. Rose, eu já ouvi dizer que sim, que adjetivo é núcleo do sujeito. Negativo. Quer ver, Rose? Se você pegar a palavra triste, triste é adjetivo. E triste é núcleo do sujeito. Opa, espera aí. Espera aí, eu vou mostrar isso aqui a você. Triste, em essência, é um adjetivo. Aí você está pensando numa frase como esta aqui, ó. Os tristes, é assim que você pensa? Os tristes dizem que os ventos gemem. Ah, você pensou numa frase como esta. Os tristes dizem que os ventos gemem. Vamos juntos? Quem é que diz alguma coisa aqui, gente? Os tristes, ó, o sujeito. Então, Rose, é o núcleo do sujeito. Perdoe-me. Tristes, adjetivo. Adjetivo em outro período. Adjetivo em uma outra estrutura. Aí você fica engavetando as coisas. Engavetando as palavras. Eu quero um adjetivo, eu vou abrir bem aqui. Eu vou retirar um adjetivo triste. Não é assim que se analisa. Note que aqui tristes, em essência, realmente é um adjetivo, só que aqui está determinado por um artigo. E artigo, você ainda se lembra da definição do artigo? Artigo é o termo que acompanha e determina o substantivo, querido. Significa dizer que aqui dentro esta palavra é apenas um substantivo. Voltamos a cumprir a regra, núcleo do sujeito constituído por um substantivo. Agora, por adjetivo, você afirma isso, você silas na sua prova. Sabe do que eu estou dizendo. Tudo bem? Vamos a outra questão, então? Vamos ver? Ver se dá tempo de fazer aqui uma outra questãozinha. Então, gente, a interpretação é tudo. Né? Interpretação é tudo. Vamos ver outra questão? Nós fizemos esta daqui está errada. Olha aqui, a 13. Como é muito parecida com a que acabamos de fazer. A principal distinção é que não existe partida. Veja que sua prova explora isso demais, ó. A palavra partida, de novo, gente, complementa o sentido da forma verbal existe. A principal distinção é que, vou ficar com esse trechinho, ó. Não existe partida. Vamos ver juntos? Pergunta curiosa, só por curiosidade. Se você pusesse assim, ó, partidas, no plural, você deveria fazer alguma alteração no seu período, sim ou não? Sim. Sim, porque você não diria ainda. A principal distinção é que não existe partidas. Você corrigiria isso de que maneira? Não existem. Não seria assim? Não existem partidas. Não existem partidas. Por que você flexionou o seu verbo no plural quando você flexionou partidas no plural? Por quê? Porque você já tem em mente que verbo precisa concordar com o seu, o quê? Sujeito. E o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Isso aqui só foi assim, uma maneira tranquila de você perceber que partida realmente é sujeito. Você poderia fazer a pergunta ao verbo. Rose, o que é que... Faça a pergunta ao verbo. O que é que não existe? Aí o verbo simplesmente apresentaria isso a você, ó. Partida. Sujeito. Sujeito. Foi só uma outra maneira de eu perceber com você que isso aqui é sujeito. Só estou tentando mostrar a você a relação que existe entre verbo e sujeito. O verbo vai sempre concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, à medida que o sujeito vai se modificando, o verbo também vai se modificando.
Tudo bem? Significa dizer o quê? Se partida é sujeito, então não o quê? Complementa. Já estou saturada de dizer isso a você e você já entende. Sujeito não complementa nada, gente. E olha só, o número, em pouco tempo, o número de questões que já fizemos relacionadas a essa estrutura. A sua prova sempre colocando um sujeito e afirmando que o sujeito complementa verbo. E eu estou afirmando a você, sujeito não complementa verbo. Ok? Sujeito não complementa. Novamente, vai lá. A principal distinção é que não existe, deixe-me voltar ao texto original, não existe partida. A palavra partida complementa o sentido da forma verbal existe. Negativo, o seu item está o quê? Errado. O seu item está errado. Tudo bem, gente? Ok? Nosso tempo esgotou. Precisamos parar por aqui, mas nós voltaremos ainda e vamos tentaremos resolver outras questõezinhas com você para continuarmos mostrando essas estruturas, ok? Mas aí eu devo parar por aqui. Até mais, abraços grandes a você. Continue estudando. Tchau, gente.